E aí, vamos lá então, aproveitando aqui que eu estou saindo de serviço e vamos falar um pouquinho aqui de direito penal. E a dica que eu quero trazer para vocês hoje é relativa à lei penal em branco ou à lei penal cega. Bom, para que você entenda o que é isso, primeiro eu vou te falar o seguinte: o tipo penal incriminador, aquele que cria, aquele que origina infrações, ele se divide em preceito primário e preceito secundário. O preceito primário é aquele que descreve a conduta ilícita. O preceito secundário é aquele que comina a sanção penal, a pena ou a medida de segurança. Partindo dessa premissa, nós temos que a regra é que o preceito primário, que é a conduta, ela deve estar bem definida. A sua pena também deve estar bem definida. Só que em algumas situações, essa conduta ela está incompleta. Ela necessita de um complemento. Ela tem lacunas, ela tem brechas, ela tem espaços em branco. Por isso o nome Lei Penal em Branco. Daí você já tem em mente que a Lei Penal em Branco é aquela onde o preceito primário, ou seja, a definição da conduta, é incompleta. Agora, o preceito secundário, a pena ou a medida de segurança, ela é perfeita, está completa, está 100%. Um grande penalista diz o seguinte, que a Lei Penal em Branco é um penalista clássico, que coisa linda. Lei Penal em Branco é um corpo errante em busca de sua alma, ok? Que coisa linda, né? Mas vamos partir porque realmente interessa para o nosso concurso. A Lei Penal em Branco, ela pode ser homogênea ou em sentido amplo, e ela pode ser heterogênea ou em sentido estrito. O que é que nós temos aqui? Vamos começar pela heterogênea, que é a mais simples. Hétero vem de diferentes. Homo vem de iguais, semelhantes. Então, a heterogênea, e lembre que a lei em branco é o que precisa de um complemento, se ela precisa de um complemento e ela é heterogênea, hétero é diferente, é porque ela é uma lei que precisa de um complemento em um diploma legal diferente de lei. Então, o seu complemento não se encontra na mesma lei ou em outra lei. Se encontra em outro diploma, que não é lei. Beleza? E o grande exemplo disso que nós temos é o artigo 33 da Lei de Entorpecentes, que fala do tráfico. E lá nós temos todo o núcleo de conduta, o núcleo do tipo que a gente chama em direito penal, sobre o tráfico. Armazenar, ter em depósito, trazer consigo, importar, exportar substância entorpecente ilícita ou não autorizada. Mas qual é essa substância? Esse conceito, essa definição da conduta está incompleto. E aí eu tenho que recorrer à portaria 344 da Anvisa, que amarra, que lista todas essas substâncias que são não autorizadas ou proibidas, ok? Essa é a ideia da lei penal em branco, heterogênea. E agora a gente fala um pouquinho da homogênea. E a homogênea, senhores, é quando o complemento da lei está em lei. Pode ser na mesma lei, quando ela passará a se chamar homogênea homovitelina, ou esse complemento de lei em lei pode ser em outra lei, onde ela passa a se chamar heterovitelina. Heterovitelina separado, homovitelina está na mesma lei. Dá um exemplo de cada um desse aí, professor. Na homovitelina, nós temos o exemplo clássico dos crimes funcionais. Então, no Código Penal, nós temos peculato, a prevaricação, crimes praticados por funcionários públicos contra a própria administração pública. Mas a pergunta, o que é funcionário público? O próprio Código Penal, no seu artigo 327, complementa e traz uma definição
traz um conceito do que é funcionário público, ok? Então é uma norma em branco, homogênea, homovitelina, porque o seu complemento dessa lei está em outra. Na verdade, está na mesma lei, né? Me perdoe. Então, homovitelina estão grudados. Homovitelina estão vinculados. Lei precisando de um complemento, que também deve estar em lei, mas está na mesma lei. Estão grudados. São gêmeos homovitelinos. Beleza? Agora, heterovitelino. Nós temos, por exemplo, contrair casamento conhecendo a existência de um impedimento. Isso aí é artigo 237 do Código Penal. Tá, mas qual é o impedimento? Agora lascou. Eu vou ter que recorrer a outra lei para saber quais são os impedimentos, que aí no caso é o Código Civil, ok? Então tem um Código Penal que fala do impedimento a casamento, mas quais são os impedimentos? Eu tenho que recorrer a outra lei. Então nesse caso eu tenho a homogênea, lei com lei, heterovitelina, porque o complemento está em lei, mas numa lei diversa. Perfeito? Basicamente é isso que nós temos como o mais cobrado em prova para concurso, mas eu quero dar um plus para vocês. Então vou falar de algo aqui chamado lei penal às avessas, lei penal inversa, lei penal em branco ao revés, lei penal onde o seu preceito primário, a definição está completa. Olha que interessante. O que está incompleto agora é o preceito secundário e a pena, ou a medida de segurança. A sanção penal está incompleta. Então, nesse caso, eu tenho basicamente a situação de uma lei penal em branco às avessas ou ao revés. Exemplo disso, um exemplo bem simples e clássico, é o exemplo do crime de genocídio. No crime de genocídio, nós temos a definição perfeita do que é o genocídio. Mas quando a gente procura saber qual é a sanção penal, como é que se pune o genocídio, qual é a pena do genocídio, lá não diz. Lá remete o cidadão, o leitor, o intérprete ao Código Penal. Então veja, a regra dentro da lei penal em branco é que a incompletude seja no preceito primário, na conduta. Quando a incompletude é no preceito secundário, que é a pena, aí nós temos a lei penal em branco às avessas, ao revés, ao avesso, como diz o Matuto. Beleza? E por fim, nós temos a chamada lei penal em branco constitucional. É quando existe um mandamento constitucional de criminalização, né? E a regulamentação está em lei ordinária. Nós temos, por exemplo, a Constituição falando que tortura é crime, mas a tortura está regulamentada onde? A situação de tortura está regulamentada onde? Numa lei específica. Então, nesse caso, eu tenho lei penal em branco em sentido constitucional. Bom, esse é o apanhado geral do que eu queria passar para vocês. Agradeço. Fiquem com Deus. Até mais.